Hello, everyone. Welcome to the last session of the International Conference on Management, Governance and Leadership in a Multipolar World. Today we have Professor Eliana Mendes from Lusophone University, and she'll be speaking in Portuguese. E agora passamos para a nossa língua. E Eliana. Olá, Carlos. Antes de mais, obrigada pelo convite para a participação nesta Obrigado conferência. eu por É ter sempre um aceito. prazer, como sabes. Este grande tema que nos traz este chavão, este chapéu principal aqui sobre o management, a governance e a leadership no mundo multipolar é muito interessante porque abrange aqui desafios únicos e centrais em termos de gestão. Vou aqui partilhar convosco a apresentação. Vou só pôr aqui no slide principal. Já estás a ver, Carlos? Não está a aparecer. Tem de se fazer a partilha do ecrã, do que eu tenho que voltar aqui. compartilhar tela. Compartilhar a tela. Ora bem. Penso que agora Já já vai esteja, não ainda é, Carlos? em processo. Ok. Está aqui a abrir. Agora é só a maximização. É slideshow, Vou exato. voltar aqui Ok. para trás. Mas Eu vou agora é que subir já aqui. está, não já? Exatamente, já está. Pronto, e é muito interessante aqui estudarmos esta temática, principalmente num contexto aqui de incerteza e de volatilidade em termos de mercados e no contexto de globalização. Portanto, o tema que eu trouxe está aqui ligado à liderança, portanto, tentar perceber aqui este novo líder num contexto de globalização, como é que ele também se tem adaptado, que práticas é que pode vir a tomar e como é que pode também resolver aqui estes desafios em termos de mercado. Nós sabemos que a gestão envolve aqui um processo de administração de recursos, de processos, de pessoas, para continuarmos aqui o cumprimento dos objetivos organizacionais. E a globalização tem influenciado aqui a gestão das empresas de várias formas. Por um lado, temos aqui a questão dos centros de poder com as grandes economias emergentes que têm vindo a desenvolver, tal como, por exemplo, o caso do Brasil. Temos os blocos de alianças regionais e comerciais e as superpotências dominantes, a China, a Ásia, os Estados Unidos, e todas as configurações geopolíticas que têm impactos significativos também na gestão das empresas, nomeadamente nesta questão das operações globais e que são tão importantes para a tomada de decisões estratégicas das organizações. Em termos de gestão e de liderança, nós sabemos que as organizações têm, num contexto de globalização, têm que lidar com a questão dos acordos comerciais, da regulamentação, e se for num contexto de volatilidade, isso apresenta também cada vez mais desafios às organizações. Por outro lado, temos a questão das empresas que se querem expandir para os mercados num processo de internacionalização, que têm que lidar com os vários mercados e perceber como é que vão operar também nesses vários campos de atuação, perceber como é que se podem adaptar também a estes contextos e a estas culturas diferentes, que estratégias vão adotar, e têm que ter noção de quais é que são também as particularidades de cada local onde vão operar. Não só ver aqui num contexto global de expansão, mas muito também ser sensíveis às diferenças culturais desses mercados onde vão operar, também para poderem construir o seu negócio, obviamente, com sucesso. Tem que ter também atenção à intensificação da concorrência, não é? Portanto, cada vez mais têm que ser mais inovadoras, apresentar produtos, apresentar serviços que vão ao encontro daquilo que serão as expectativas também dos seus consumidores e ser mais eficientes no que concerne às suas operações. Estes mercados são cada vez também mais exigentes e numa política de expansão e de internacionalização é extremamente importante ter o conhecimento do mercado e perceber quem é que são os nossos reais consumidores e as empresas para onde vamos também trabalhar, as empresas com as quais vamos trabalhar. Depois temos também a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social.
perceber também quais é que serão as normas, quais é que serão os regulamentos, e cada vez mais as organizações estão a ser pressionadas para atender a este contexto de sustentabilidade a nível global e a nível mundial. Portanto, temos que perceber como é que podemos cada vez mais também ter negócios sustentáveis, não só ao nível da questão da performance, mas também ao nível da questão do ambiente, e estar alinhadas com estes objetivos de desenvolvimento sustentável para criar aqui também uma imagem de marca das organizações que esteja alinhada com estes objetivos e que consiga ir também dar resposta a todos os stakeholders, não é? Porque também estamos aqui muito agora a falar sobre a questão dos consumidores verdes, também das empresas verdes, portanto, e alinhar aqui as organizações também neste sentido. Portanto, a globalização traz-nos aqui estes desafios e estas novas oportunidades, e os líderes têm então de ser capazes de avaliar, de antecipar, de desenvolver aqui estratégias fundamentais para que possam atuar nestes contextos mais globalizados. Depois traz-nos aqui, fala-nos também daqui de governance, destas boas práticas, destas políticas, destas regulamentações, que envolvem a implementação de estruturas e de regulamentos e de mecanismos para a tomada de decisão. E esta tomada de decisão tem que ser cada vez mais justa, as atividades das organizações têm que ser cada vez mais transparentes e responsáveis e estar aqui alinhadas também com o interesse de todos os interessados. E no mundo globalizado, a governance torna-se crucial também para lidar com estas questões globais das mudanças climáticas, que são tão faladas agora, e que as organizações têm que alinhar os seus objetivos estratégicos também cada vez mais com o carbono zero, não é? Com estes patamares de sustentabilidade ambiental, com a questão da segurança e da cibersegurança, que também cada vez mais é um padrão de responsabilidade e uma forma como também as organizações também têm que responder a este desafio até do cyberhacking. O comércio internacional e a cooperação entre as diferentes nações e os blocos, de forma a garantir então que as organizações sejam sustentáveis neste sentido. E isto apresenta-se como um grande desafio para as organizações, terem uma governança cada vez mais ética, mais responsável e mais transparente nas suas operações. Nós sabemos que obviamente não é fácil e vão desaparecendo aí alguns exemplos por todo o mundo desta falta de governança, mas é bom que as organizações estejam cada vez mais alinhadas com estes objetivos. Depois temos a questão da liderança, como é que a liderança tem vindo a desenvolver o seu papel, tem vindo a alinhar o seu papel face a estes novos contextos e estas novas formas de cada vez o mercado também ser mais exigente, porque isto é tudo fruto de um mercado altamente exigente e os gestores e os nossos líderes têm que dar resposta, a continuar a dar resposta a estes objetivos. Continuar a perceber como é que o papel dos indivíduos nas organizações, a responsabilidade, a forma como eles guiam e influenciam, continuam a influenciar e a motivar os seus colaboradores é extremamente importante e relevante. Porque a liderança desempenha efetivamente um papel fundamental na construção destes consensos, na resolução dos conflitos, na promoção desta cooperação internacional, e é importante perceber então, neste contexto de globalização, de desafios únicos, sugere-se tentar perceber como é que os líderes e as instituições se adaptam a este cenário global em constante mudança, de que forma é que eles equilibram também os seus interesses divergentes, porque todas as organizações, todos os seres humanos são diferentes e é preciso encontrar aqui um equilíbrio também de cooperação na forma como trabalhamos, como desenvolvemos, como criamos, e promover uma governança eficaz a nível mundial. Isto é efetivamente um desafio muito interessante de se perceber. Então vamos tentar perceber quais é que são os desafios também deste novo líder global e de que forma é que ele se pode adaptar a este contexto de multiculturalidade, de globalização e de diferenças em termos de mercado. Estamos efetivamente numa era sem precedentes, temos que reagir a estas mudanças, muitas vezes
não conseguimos fazer um planeamento a longo prazo, não é? Nem muito menos a médio prazo, cada vez mais os líderes atuam, chamemos-lhe assim, quase na corda bamba, não é? Estão aqui constantemente a definir estratégias e tentar adaptar-se a estes novos mercados, a esta crise climática, a esta alteração de valores sociais e até à própria alteração das prioridades individuais dos seus stakeholders, portanto, porque isto tudo muda de um momento para o outro. Esta questão da pandemia também veio alterar aqui a forma como nós vivemos, como nós trabalhamos, como desenvolvemos os negócios, não é? E esta nova geração Z que é constantemente digital, também veio muito desenvolver aqui esta nova mentalidade em termos de liderança, e tudo isso é muito importante para esta nova alteração do perfil do líder. Diria que estamos a passar de uma era de líderes individuais para uma era de equipas de liderança em rede que guiam a organização. E nesse sentido, com esta nova forma de trabalho em termos de mercado, de cooperação, de cocriação, eu diria que este perfil também tem vindo a ser alterado. Há processos, tem-se vindo a verificar que há processos de reinvenção nas empresas, novo formas de modelo de gestão. Grandes empresas multinacionais já estão a adaptar estas formas de trabalho, como a Aliança, a Microsoft, a Google, que são efetivamente empresas multiculturais, que se adaptaram muito em termos de mercado e na forma como vão também desenvolvendo estas novas abordagens organizacionais com os seus colaboradores, com os seus stakeholders, e que acabam por também ser muito exigentes ao nível deste novo papel da liderança. Então eu diria que antigamente tínhamos aqui uma liderança muito centrada nos ganhos, muito centrada nos resultados, no exercício da autoridade e da competitividade, e que agora todo esse perfil tem vindo a ser muito alterado para ter uma liderança adaptável, um grande conhecimento em termos de mercado, não só ao nível do mercado global, mas também ao nível do mercado local onde estas empresas operam. Uma vontade muito grande também de incluir princípios de diversidade e de inclusão naquilo que são as práticas da organização, ter uma visão global e uma visão local, conforme também há pouco referi, e estar muito alinhadas também com a questão da compliance e da ética, que é fundamental para o desenvolvimento dos negócios em termos globais. Diria que este novo papel do CEO é cada vez mais adaptável a diferentes contextos culturais, regulatórios e económicos, obviamente também num contexto de expansão e até num contexto de colaboração, onde é preciso decidir as práticas organizacionais mediante estas diferentes abordagens e os diferentes contextos onde a própria organização opera. É preciso ter um conhecimento do mercado profundo, atender a estas particularidades, a estes desafios específicos de cada região, por forma a que a própria organização consiga ser mais sólida e estar mais consolidada em termos de mercado. Alinhar os princípios aqui da diversidade e da inclusão, os princípios da diversidade não só ao nível da raça, da etnia, do género, da própria deficiência, mas também porque estas pessoas trazem perspectivas únicas à organização, têm formas de estar, formas de ser diferentes e que podem trazer também uma riqueza organizacional muito grande e fazer com que a organização mais facilmente consiga lidar com problemas, com as diferenças. E, por outro lado, é aqui se calhar importante referenciar também uma pequena questão. Se a própria organização adotar estes princípios de diversidade e de inclusão e também formar os seus colaboradores para a adoção destas boas práticas em termos organizacionais, obviamente isto vai trazer também uma empresa mais valorizada e os próprios trabalhadores também se sentem mais valorizados e respeitados em termos organizacionais. Esta visão global e local que fui abordando também aqui ao longo
desta apresentação e que torna a ressalvar que é de extremamente importância para este contexto globalizado, tentar perceber estas especificidades locais e alinhar aquilo que serão as abordagens e as práticas organizacionais com estas especificidades, trará certamente um maior sucesso à organização e uma melhor adaptação em termos de organização ao contexto local, ao mercado onde ela vai operar. A compliance e a ética, portanto, de forma a que garantir o cumprimento de todas as leis e as regulamentações em vigor, este conhecimento mais aprofundado daquilo que serão as leis e as regulamentações dos países fará com que mais facilmente também a organização se consiga adaptar e consiga alinhar aquilo que serão as suas práticas com aquilo que está definido em cada país onde irá operar. E também vai permitir, obviamente, que eles mantenham aqui os altos padrões de ética e de responsabilidade, a questão da governance que também falámos há pouco. Então eu diria que este novo líder que está mais alinhado para uma era de cocriação vai optar por ter um impacto em termos de mercado, em vez de pensar tão só na questão do lucro e da performance organizacional. Portanto, pretende-se criar impacto com o reconhecimento da própria organização e das suas capacidades de liderança, um trabalho mais em co-criação, em vez de tanto em competição. Portanto, a ligação aqui, criar parcerias com outras organizações para desenvolver as suas práticas e os seus produtos, trabalhar muito em colaboração e olhar para a organização como uma perspectiva de evolução e não de controle. Portanto, não se pretende aqui que a organização seja conhecida como um monopólio em termos de mercado, mas sim como uma empresa que trabalha também, uma liderança que trabalha em parceria, em constante evolução, para manter aqui também uma autenticidade como organização e até para o desenvolvimento de futuras parcerias. E não temos efetivamente líderes que trabalham assim, que são visionários, Elon Musk com a Tesla e a SpaceX, o Mark Zuckerberg com a questão do Facebook, Michael Dixon, o CEO da Mattel, que até agora está novamente em voga nos mercados, Jeff Bezos com a Amazon, são tudo visionários que nos trouxeram uma nova mentalidade, que nos trouxeram novas formas de fazer as coisas, Jack Ma com a questão do Alibaba, a Netflix, são tudo empresas com novas visões e que quiseram criar um grande impacto em termos de mercado, e trazem efetivamente uma criação de valor para os seus stakeholders e que trabalham efetivamente nesta questão da co-criação, ao desenvolvimento de um produto, mas ao ir muito mais além, com uma mentalidade muito mais aberta em termos de mercado. E efetivamente não se focam numa perspectiva que é única, focam-se numa visão muito global e de muito trabalho em colaboração também. E é aquilo que se pretende, é criar empresas que trabalhem em rede, que funcionem e trabalhem em parceria e não sei, para um desenvolvimento que seja efetivamente global. Pretende-se que estes líderes tenham uma aprendizagem rápida, mas que continuem com uma mentalidade de descoberta. Não se pretende criar um negócio que seja com um pequeno impacto, pretende-se criar um negócio que seja um negócio efetivamente único, mas que continue a prosperar e continue a evoluir no caminho do sucesso e da responsabilidade, obviamente também sustentável. Pretende-se também que estas pessoas sejam conhecidas como princípios de integridade. Portanto, estes novos líderes querem saber como é que são percebidos em termos de mercado. Há um alinhamento também muito ao mercado com aquilo que é o seu perfil, com aquilo que passa para as redes sociais, pela forma como eles também são conhecidos e querem ser conhecidos como estes líderes que têm uma mentalidade de autenticidade. Então diria que estes líderes devem evoluir para além de serem gestores que procurem incrementar aqui os seus negócios,
que sejam visionários, com a coragem de criar um propósito e corajosamente imaginar e perseguir o futuro. Nós sabemos que esta questão da inteligência artificial, tudo isto também veio trazer aqui um enorme impacto de mudança e a capacidade como para estarmos sempre também a evoluir e a criar coisas novas, mas efetivamente é continuar a imaginar e a perseguir este futuro e não desistir. Então eu diria que é preciso continuar a promover esta mudança nas mentalidades e nos comportamentos de liderança, e quando falo aqui de liderança, não falo só de liderança de gestão de topo, não é? Temos aqui as lideranças intermédias e as lideranças operacionais que tanto fomentam a capacidade de sucesso da organização. É preciso exercer uma liderança de transformação, continuar a ser proativo, continuar, e muitas vezes também temos que ser reativos, é ser proativo e ser reativo. Ser reativo quando temos aqueles obstáculos em que temos de ter uma tomada de decisão no imediato e ser proativo para continuar a ter esta mentalidade aqui visionária, não é? Criar um impacto holístico para todas as partes interessadas, de forma a que todos os envolvidos na organização sejam efetivamente tidos como uma mais-valia, como uma forma de criação de valor e ver tudo como uma oportunidade para aprender, crescer e mudar. Só assim é que as organizações vão continuar a ser sustentáveis, vão continuar a conseguir responder àquilo que serão os desafios da sociedade, principalmente num contexto de globalização e num contexto de multiculturalidade, e tudo isso é extremamente importante para estes novos desafios que o mercado se nos apresenta, extremamente voláteis e extremamente com necessidade de adaptação. Então, eu diria que esta liderança adaptável deve equilibrar uma visão global com a sensibilidade local para a construção de uma governança forte e sustentável. Carlos, fico aberta aqui às tuas sugestões, aos teus comentários, também para podermos conversar um bocadinho Vamos começar então. sobre esta temática. Bem, antes de mais, obrigado por esta temática, que, nomeadamente a questão no fundo, é a questão do líder global e local, ou seja, havia o termo local, que juntava as duas há uns Sim, se anos, calhar dava e para as agora duas. aplica-se bem a este perfil de líder que está aqui presente. Portanto, o líder local tem de pensar em termos globais, tem de pensar também em termos locais. No fundo, e é uma questão bastante relevante, no fundo, da adaptação, quer aos diferentes contextos, quer à mudança que ocorre ao nível global, mas também ao nível local. E o impacto da mudança global na mudança local e a multiculturalidade realmente é fundamental aqui. Aliás, o Facebook teve esse problema, portanto, porque eles tinham uma cultura própria, o Facebook, depois começa a ser utilizado como plataforma para operações híbridas, para a guerra híbrida também, mas não somente de agitação, propaganda, mobilização política, e eles descobriram que a plataforma podia desestabilizar N países, Exatamente. diferentes países, e portanto na Ásia houve problemas com isso, e o Facebook de repente pensou que tem que pensar na multiculturalidade, ou seja, no impacto, no modo como a ferramenta é utilizada em diferentes países e como é que isso pode desestabilizar um país, mesmo que essa não se fosse a intenção deles. Portanto, eles tiveram de rever uma certa política libertária, no fundo, de vocês podem descrever aquilo que quiserem, entre aspas, eles estão ligados ao lobby transhumanista. É o Peter Thiel que está por trás de tudo, que é um grande financiador do empreendedorismo em Silicon Valley, e o Peter Thiel foi um dos criadores do PayPal, junto com o Elon Musk, e é ele que apoia os vários e tem uma ideologia própria neoliberal, mas também Sim. libertária e transhumanista. E, no fundo, há essa dimensão, porque eles tendem a passar mais de determinada ala política do que outras. Portanto, no Facebook eles às vezes censuram um bocado determinadas aulas políticas, mas pronto. Mas a questão que se colocava era que a exportação da cultura norte-americana nem sempre funciona, portanto. E no fundo esta multiculturalidade é relevante, como dizia o Jorge Jesus a propósito da entrada, quando o nosso ex-aluno
e quando ele estava a falar no setor logístico. Agora, tenho alguma curiosidade no setor aeronáutico, o que é que a Eliana poderá dizer também acerca disto, portanto, dos conhecimentos que tem também do setor e das pessoas com quem tem falado do setor mais É assim, Carlos, é aquilo que eu conheço e principalmente, se calhar a empresa que mais conheço, até porque tenho alguns amigos a trabalhar lá, ao nível da Ryanair, é Uhum. que tem funcionado muito bem ao nível desta questão da multiculturalidade. Portanto, eles têm demonstrado uma sensibilidade cultural para perceber, para entender estas diferenças culturais de cada membro da sua equipa. um, que tem sido relevante, portanto, respeitar aqui esta questão das normas, das crenças, destas diferentes tradições, tem uma flexibilidade e uma comunicação efetiva que tem sido bastante aberta e inclusiva. Eu conheço alguns colaboradores que estão lá, que estão a trabalhar em Dublin, na sede da empresa, e que efetivamente têm passado esta mentalidade desta forma de trabalho da empresa. Não é muito aquilo que sai para o mercado, de que não há respeito pelos colaboradores, que os colaboradores estão constantemente em greve. Portanto, isso não funciona assim. Efetivamente, essa é a mensagem que tem passado muito para o mercado, até para, se calhar também para quebrar um bocadinho aquilo que tem sido o crescimento e a imagem de marca da empresa face às outras concorrentes, mas tem havido efetivamente uma mentalidade muito aberta, muito inclusiva da organização. A empresa tem práticas de contratar trabalhadores de várias nacionalidades. Um, Efetivamente, o que eles têm demonstrado é que um, trabalham muito já a questão do próprio teletrabalho e da semana de trabalho de 4 dias. Portanto, eles já estão a trabalhar nessa perspectiva e dar um dia de trabalho aos funcionários. Há outros funcionários que optam por cortar a semana de trabalho e trabalhar às vezes em casa, ou ter uma semana de trabalho mais curta. Portanto, há aqui várias perspectivas e várias formas já de olhar para este mercado de trabalho e olhar para aquilo que tem sido o work balance, não é? Aqui o equilíbrio entre aquilo que é a família e aquilo que é o trabalho. Há muito já essa forma de trabalhar e essa perspectiva de olhar para esta diversidade de equipa e ver o que é que interessa mais a um colaborador e o que é que interessa mais a outro. Isto é muito importante e é muito enriquecedor para o seu colaborador. E por outro lado, também eles olham aqui muito para a questão das políticas e das práticas da organização, que também estejam alinhadas com esta diversidade cultural, com os seus funcionários e até com os seus clientes. Nós sabemos que cada organização, o objetivo principal é obviamente manter aquilo que são os seus objetivos e alinhar os seus objetivos com aquilo que é a performance da organização, mas promovendo aqui estas novas práticas, estes horários mais flexíveis, até se calhar para alinhar com outras atividades que os próprios colaboradores também tenham, é extremamente importante em termos das organizações. E promover também aqui uma equidade também face aos seus colaboradores, que o crescimento profissional e o acesso aos recursos e o tratamento seja justo também para os seus trabalhadores. Isso também tem sido uma das práticas que têm desenvolvido. A gente sabemos que muitas vezes saem informações para o mercado que não estão tão alinhadas com aquilo que é a realidade organizacional, mas isto também faz parte de ser grandes organizações multinacionais, e que a prática da concorrência saudável e às vezes menos saudável também vai estar aqui muito a funcionar. E as organizações têm que saber viver com isso e saber viver com aquelas notícias que são boas e aquelas notícias que são menos boas, mas continuar aqui na procura de uma liderança saudável e promover efetivamente as boas práticas neste contexto de globalização. Eles têm bastantes trabalhadores femininos em cargos de topo e de gestão. Sim, sim, Portanto, sim, sim. é porque geralmente essa sensibilidade mais para a família, isso assim, de flexibilização, vem no fundo do lado da gestão Do lado feminina da menos. gestão feminina.
É, Sim, sim, sem dúvida. Obviamente que há uma percepção masculina também para estas questões, não é? Mas, agora um bocado mais, obviamente, é. a liderança feminina também tem a sua influência e era uma outra temática para trazermos aqui, sem dúvida. E temos assistido, obviamente, que há cada vez mais mulheres em altos cargos de gestão, espalhados em organizações por todo o mundo, e pronto, isto é uma temática que até nas próprias universidades, se fizermos um questionário, obviamente novamente veremos que certamente temos aí grandes influências e até ao nível da ciência, grandes influências em termos de liderança feminina, não é? E de Sim. equipas de Sim, investigação. penso que o ChatGPT foi uma mulher que criou, portanto, que programou. Isto está a ser altamente revolucionário, inclusive é para o meio académico, com o problema dos, dos trabalhos poderem fazer uso da inteligência artificial, portanto, e acaba por ser, pronto, no fundo, realmente, porque há uns anos eu analisei em aula uma empresa, não vou dizer qual, portanto, mas que dizia que era a favor da inclusão e da igualdade de género, mas começávamos a ver na distribuição de cargos quais é que eram os cargos onde havia reforço de contratação feminina. Geralmente eram de cargos ou administrativos ou determinados, mas começávamos a aparecer em cargos de gestão um bocadinho menos. Mas há algum esforço, mas em cargos de topo era essencialmente masculino. Mas, Portanto, mas eles diziam que eram a favor da inclusão, da diversidade de género, mas depois, se fôssemos a ver o organigrama, não se via oh, isso. Carlos, fica sempre bonito colocar lá na visão, na missão e nos valores da organização, não é? Pois Muito é, bonito, não é? fica- Isto é é, há aqui um washing, exatamente. está aqui uma lavagem cerebral. Depois, se formos a analisar, se calhar, todas as organizações, vamos chegar a uma determinada, uma conclusão diferente, não é? Pois, É preciso que, também que isto é uma temática, esta questão não deixa de ser uma temática muito sensível, não é? E é é, preciso que as organizações também nos deixem chegar lá e esse caminho de investigação e perceber o que é sim, que podem eventualmente melhorar naquilo que são as suas práticas atuais sim, para sim, tentar sim. responder a estes desafios, não é? Da multiculturalidade e da diversidade, não é? Até Sim. porque é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que as organizações gostam muito de utilizar naquilo que Pois, são as suas e o, boas práticas, a não é? dinâmica do greenwashing e muitas vezes dizerem que são verdes não sendo e tal, pronto, Exatamente, exatamente. exatamente, exatamente. Está E tá no- muito na moda. A questão da é, sustentabilidade agora está muito na moda, está muito na agenda política e organizacional, e portanto é extremamente importante tentarmos também alinhar aqui as práticas da organização com esses objetivos que sejam efetivos, não, sim. não só hum, uma tentativa de prática, mas que sejam realmente efetivos. Pois, e no fundo a diversidade também legal que também estava ali presente, a terem de se adaptar a múltiplos contextos, quer regulamentares, quer legais, quer também de culturais, no fundo, e toda essa dimensão acaba por ser, por influenciar esta dinâmica. No fundo, eles, por exemplo, mesmo ao nível fiscal, diferentes regimes fiscais e as empresas têm de gerir o chamado risco fiscal e, portanto, têm Uhum, já de contratar especialistas para essa parte de fiscalidade quando se desenvolvem, não só as multinacionais, mesmo quando têm negócios com diferentes empresas ao nível global, portanto, e têm de terem atenção à dimensão fiscal e já têm de contratar especialistas para essa dimensão, portanto, ou pelo menos empresas que os ou fazer ou há ou consultoria também nessa área, portanto, como gerir uhum. essa dimensão. Mas realmente, depois também aqui a questão da multiculturalidade, por exemplo, na China, é muito diferente a dimensão do empreendedorismo tecnológico na China em Silicon Valley. A China é muito mais rápida
na produção de tecnologia é um ambiente muito, quase que de capitalismo mais selvagem do que no Silicon Valley, são mais lentos. Houve um shift. Sim, e até ultrapassou completamente Silicon Valley com esta questão dos chips, não é? Portanto, está altamente desenvolvida tecnologicamente e nem mesmo Silicon Valley, segundo o que se diz, consegue já acompanhar, não é? Tivemos esta questão da produção de chips para os telemóveis que realmente ultrapassou completamente aquilo que nós conhecíamos da tecnologia de Silicon Valley. Embora Taiwan aqui fosse fundamental na produção por causa na produção de chips era e na indústria dos semicondutores, o Taiwan, a reintegração de Taiwan na China, porque aquilo Uhum. fazia parte do território chinês, na verdade, e separou-se, mas fazia realmente parte do território chinês. Mas a reintegração de Taiwan na China é um fator-chave do ponto de vista geoestratégico para a China, realmente. Também nessa área na área dos semicondutores e na produção de chips. Mesmo assim, eles também ainda estão um pouco dependentes, principalmente na defesa de material também de chips vindos dos Estados Unidos e que eram utilizados, nessa parte, quer vendiam às Forças Armadas chinesas, quer vendiam aos russos. Uhum. Agora Exatamente. com o embargo, agora tem de haver embargo para a Rússia, mas pronto, enfim, mas agora tentam reciclar. Pois. Enfim, é É complicado. preciso adaptar face às novas contingências em termos de Exatamente, mercado, não é? exatamente. É, Em sim, termos de ou seja, práticas de resiliência ao nível do setor aeronáutico, pois nós tivemos aqui, ano passado falámos na intervenção da Eliana, falámos da questão do caos nos aeroportos, porque tínhamos estado com a Covid-19 e de repente tivemos o caos nos aeroportos, e em termos da resiliência, pois, quais são as principais perspectivas em torno da resiliência que tem relativamente a esta questão? olha, Carlos, nós continuamos a ter grandes desafios. Nós tivemos a questão da pandemia ainda o ano passado e dos caos dos aeroportos e agora estamos a assistir à questão das Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Pois, E tudo isto veio trazer aqui novamente novas dinâmicas e novas formas de organização. Eu não tive a oportunidade de assistir assim muito às notícias, mas face à informação que foi sendo prestada, continuávamos aí com greves aqui, algumas greves da área do handling, nos serviços aeroportuários portugueses, mas segundo a última informação, iria impactar mais ao nível da gestão da carga do que diretamente na gestão dos passageiros. Mas se me recordo de alguma informação que tem sido passada, aquilo que temos assistido é efetivamente, continuamos com a questão das greves ao nível destes serviços que prestam aqui o apoio à assistência em escala, mas isso acontece por todo o mundo e até não se tem assistido assim a grande, a grande, a grande caos em termos da própria estrutura aeroportuária. Eu acho que a questão de aprendemos também muito com aquilo que foram as situações no passado. Eu acho que isso veio trazer um conhecimento e um know-how às próprias estruturas organizacionais também para se formatarem e se alinharem mais e se prepararem para estes períodos de pico em termos de turismo, hum, e efetivamente Lisboa continua na moda, o Porto continua na moda, Portugal continua na moda e nós vamos continuar a receber estes turistas que por muito que às vezes nos custe na nossa gestão pessoal do dia a dia, mas que fazem parte e que
também necessitamos deles para promover aqui aquilo que é o nosso turismo Portugal, mas também o crescimento, o nosso crescimento económico. Isto vai efetivamente alavancar bastante o nosso turismo e aquilo que é as nossas finanças. É uma realidade, nós somos um país turístico, vivemos também do turismo e é extremamente importante. E efetivamente a questão da Covid veio trazer aqui um conhecimento e uma capacidade de resiliência e das estruturas organizacionais muito maior, e eu penso que estamos mais adaptados nesse sentido e conseguimos perceber mais o que é que poderão ser os futuros desafios neste sentido. E as empresas acabam por se alinhar mais com estas práticas e acabam por se organizar melhor. Não nos últimos tempos continua a haver sempre chatices, continua a haver sempre problemas, mas efetivamente não se tem falado tanto de caos nas organizações. Pois, no fundo, é o reforço da gestão de crises e da gestão do risco, da necessidade de uma gestão estratégica do risco e da gestão de crises que acabamos por ter, portanto, porque nunca tivemos uma crise pandémica quer dizer, com este impacto nos tempos recentes. Houve o caso da gripe espanhola, Uhum. brutal, mas pronto, mas agora temos com este nível de globalização e de voos, etc., portanto, que está muito mais interconectado, a Covid-19, a crise da Covid-19 e o vírus do SARS-CoV-2, portanto, tivemos aqui e ainda está, portanto, ele está outra Sim, vez. ainda há, então a aparecer outros vírus que acabam por. Mas a coisa está muito mais tranquila. Nós já não olhamos para isso como um bicho de sete cabeças, portanto já nos conseguimos adaptar e moldar, ok, já vencemos aquele enorme desafio, vamos conseguir gerir estas novas situações que vão aparecendo, não é? Sim, e Eu depois acho que estamos é, muito mais tranquilos nesse sentido e muito mais cabeça na terra para não para gerir todas estas situações. pois, e é depois a dimensão da cibersegurança que realmente acaba por neste momento ser uma questão relevante para a gestão, portanto, no fundo a gestão tem de ter em conta os riscos cibernéticos, não só deles, mas também dos parceiros. No fundo, eles podem partilhar dados com parceiros e são os parceiros e aí podem ter a vulnerabilidade, ou fornecedores que são disruptados por um ciberataque, isso tem consequências na organização. Portanto, esta rede de relações, temos de pensar na cibersegurança dentro da organização e interorganizações, portanto, nos diferentes parceiros com que interagimos. E, de certo modo, a cibersegurança que também tem aqui nesta apresentação é realmente uma questão muito relevante, no fundo, a gestão dos ciberriscos e até dos riscos híbridos, neste momento, das ameaças híbridas, e o ciber também faz parte dos novos perfis centrais das operações híbridas e da guerra híbrida, e acaba por afetar fortissimamente o mundo empresarial, portanto, não. E realmente é uma questão das competências em cibersegurança. Sim, e essa é uma temática que também é bastante relevante em termos organizacionais e que, olha, pode ficar talvez para a próxima sessão da nova conference no próximo ano, porque não? Porque é efetivamente bastante interessante a questão dos dados, da partilha de dados, né, do roubo dos dados e esta questão do Regime Geral de Proteção de Dados também veio trazer aqui, no fundo, uma pequena rede de segurança, chamemos-lhe só uma pequena rede de segurança. Não é muito, mas é uma pequena rede de segurança, porque isto a gente sabe que os hackers conseguem tudo e mais alguma coisa e vai haver sempre partilha de informação entre as empresas, isso acontece sempre, não é? E esta questão das redes sociais, onde nós facilmente acedemos a um site, compramos qualquer produto e acabamos sempre por estar a partilhar dados. Tudo isto acaba por depois haver uma partilha de informação, se bem que a gente sabe que tem que haver aqui regime de proteção, tem que haver alguma confidencialidade, mas a questão é que, de certa forma, os dados andam sempre a ser partilhados de um lado para o outro e temos, obviamente,
como seres humanos, como consumidores, ter que ter cuidado, mas muito mais as organizações, porque trabalham com centenas e centenas de dados de clientes, de fornecedores, e é extremamente importante, obviamente, ter aqui sistemas de controle, nesta questão da segurança dos dados. Sim, sim, sim. Realmente, pois, porque as crises de cibersegurança podem manchar a imagem de uma empresa, ou Sem dúvida, é extremamente importante. podem destruir até uma empresa ou provocar grandes mudanças numa empresa. Isso aconteceu com aquela Ashley Madison, que era uma empresa de encontros online para homens casados, uma plataforma para homens casados. Então, Há quando também, estamos a falar desse há tipo de também a empresas, outra, é ainda pior. era, há também, havia também a outra versão, eles tinham uma plataforma com várias versões. Havia também outra versão para as mulheres, portanto, eles tinham, mas a questão que se colocou é que havia muito poucas mulheres nessa plataforma. E eles aproveitaram contas de mulheres que, entretanto, tinham desativado a conta, e para manter eles ganhavam dinheiro com os homens a andarem na plataforma. E então eles utilizaram essas contas e utilizaram inteligências artificiais, e eles pensavam que estavam a conversar com uma mulher, mas na verdade estavam a conversar com uma inteligência artificial. Pois, Foi pois. uma das coisas que fizeram. E houve um grupo de ativistas, porque também agora há a questão da responsabilidade empresarial também se coloca aí, porque podemos ter ativistas que olham para determinadas empresas, para determinadas práticas e determinados perfis de negócio e dizem assim, Uhum. aquilo aquela empresa não está a respeitar, por exemplo, o meio ambiente, aquela empresa está a favorecer determinada coisa e eles são contra isso, podem atacar essa empresa. Isso foi isso que aconteceu, foi a High Impact Team, que teve durante Uhum. bastante tempo, entrou nos sistemas desta empresa, preparou a operação, foi uma operação híbrida, no fundo, de guerra psicológica, mas dirigida especificamente, foi uma operação operações psicológicas, PsyOps, mas neste caso dirigida especificamente a esta empresa, à plataforma, a Ashley Madison. E então eles disseram que tinham os dados dos clientes e e ameaçaram que se não encerram, eles não queriam dinheiro, eles queriam era isto, se não encerram a plataforma, nós vamos mandar estes dados todos cá para fora. Eles não encerraram a plataforma, eles mandaram os dados todos cá para fora. Tinham desde os dados de clientes, dos homens que estavam a utilizar a plataforma, chegaram a figuras de alto perfil, houve suicídios na sequência disto. Isso é terrível. Foi. É assustador. Eles fizeram data dumping, basicamente, vários data dumpings online em que tinham toda a informação. Tinham e-mails confidenciais, puseram a nu o facto de haverem contas falsas, tudo isto. Eu penso que o CEO se teve de demitir, se não estou em erro, portanto, isto agora estou a falar de memória, mas aquilo foi uma disrupção brutal, brutal naquela empresa, mas continua a funcionar, penso. Acho que a Ashley Madison continuará a funcionar, não sei. Mas, portanto, teria agora de pesquisar. Sei que há alguns anos, quando analisei este caso por causa da área da guerra híbrida, Hum. que é uma área onde investigo isto, apanhei essa coisa, mas apanhei que ainda continuava a funcionar a empresa. Mas pronto, foi um caso, é um case study interessante porque pode acontecer também a outro tipo de empresas que Sim, não sem cumprem com dúvida. regras ambientais ou qualquer coisa desse género e podem ser alvo de ataques por grupos de ativistas, com grandes Sim, sem consequências. dúvida. É Com verdade. grandes Isto tem consequências. tudo impacto. Hum, Isto cada vez mais as redes sociais vieram trazer aqui um impacto muito grande às organizações, não é? Estão cada vez mais expostas e o facto de estarem cada vez mais dispostas também pode levar aqui a coisas boas, não é? Coisas positivas para as organizações, mas também a coisas bastante negativas. Isso é extremamente relevante. Então, estas boas práticas, é preciso então que mantenham essas boas práticas, esta questão da governance e também da cibersegurança cada vez mais alinhadas e para conseguirem também responder a estes desafios, não é? Sim, no fundo, aquilo que estava aqui presente na apresentação, que no fundo a responsabilidade social também é relevante e das Uhum. boas práticas de governance no sentido e da sustentabilidade, porque se não têm essas boas práticas também podem ser alvo para além da Claro, opinião pública, e de manifestações, etc. Portanto, agora com o fenómeno, o fenómeno Greta acabou por arrastar muita gente para a é questão verdade, da continua. é.
Exatamente, Tem-se exatamente. ouvido falar menos, mas continua, sim, sim. É. Foi Até houve agora a greve um de fome, movimento. a greve de fome ali em psicologia, não foi? Foi em psicologia, foi, Foi. exatamente. A greve de fome por causa do ambiente, etc. Portanto, acabou por despertar um bocado mais para tornar viral a questão do aquecimento global de um modo que não era antes, portanto, e realmente foi bastante relevante nesse aspecto. Sem dúvida. Muito obrigado por tudo. Obrigada, eu, Carlos. Esta apresentação acabou por sintetizar vários dos pontos centrais da conferência e cobrir essa, essa, essa dimensão, portanto, e no fundo a necessidade de uma liderança global e local, portanto, local, e os grandes desafios da multipolaridade. Sim, Muito sem dúvida. obrigado Obrigada, pela eu, Carlos, pela participação experiência e pela partilha. e obrigado eu por este momento de partilha de conhecimento e estas questões no fundo os novos desafios da liderança. Portanto, o vídeo vai ficar disponível online hoje ainda, Está portanto, e bem? vai ser partilhado e depois o website da empresa, a homepage da empresa. Já estou a dizer da empresa. Isto é idade. A conferência. Da conferência, exatamente, exatamente. A pessoa perde os cabelinhos, fica com barbinhas brancas. Foi para a barba. Exatamente, exatamente. Eu costumava dizer a um colega meu e amigo que é polpa interdimensional. Tenho uma polpa que é interdimensional, está noutra dimensão. Bem, mas Bem visto. exatamente. Portanto, mas vai ficar disponível, portanto, vai haver também um vídeo final, promo vídeo final da conferência e o website vai ser atualizado com as participações de cada um e vai ser partilhado hoje também nas redes sociais, portanto, falando em Ok. redes sociais e com os participantes. Muito obrigado Obrigada, e Carlos. bom verão. Obrigada para ti também. Corra tudo bem. Exatamente, exatamente. Aproveita para descansar. Mais ou menos. No verão é para trabalhar. Há um cartoon que se aplica muito bem, que dizia que os professores no verão era para. Já chegou o verão. Estava assim, era uma professora, já chegou o verão. Ok, este é um bom momento para se investigar. Durante o ano é mais complicado e então no verão é para se investigar. É verdade. Então, Muito vá. obrigado. Um abraço. Obrigada, Grande Carlos. abraço, um grande abraço.